Já estamos de volta. Nossa convidada de hoje é a doutora Alice Ramos, superintendente de práticas assistenciais da ACD. Doutora Alice, a ACD ela entrou por outros ramos também, né? Por exemplo, o paradesporto, ela tá na área esportiva. O que vocês estão fazendo lá atualmente? Então, a gente tem um setor de reabilitação esportiva, o esporte adaptado, que nós chamamos hoje. Para lá vão todos os pacientes que querem, que gostam da atividade e que já finalizaram o programa de reabilitação. E hoje nós temos lá o tênis de mesa, a natação, o nado sincronizado, que começou há pouco tempo, mas está sendo assim um sucesso. E a gente tem a bocha e tem uma atividade que a gente não chama de paraesporto, que é um folclore, que é a capoeira. Tá. Então, você sabe hoje... que a tia Edna queria colocar eu no esporte. Aí eu falei para ela, só se for arco e flecha, porque eu quero ficar paradinha aqui. Pode ser o tênis de mesa. Não posso fazer nada. Não tenho mobilidade nenhuma. Então, você chegou a colocar algum para-atleta em Olimpíada? Já entrou alguém? Já. A gente já teve a Joyce, que é uma para-atleta do tênis de mesa, foi medalhista em Londres. Sim. Já estive com ela aqui. Isso. E temos alguns outros agora que estão indo, já estão com índice para natação, indo atrás de se classificar, né, para as próximas Olimpíadas. E tem mais 2 atletas do tênis de mesa também. Que maravilha! E o nado sincronizado, que como eu falei, começou agora, o ano passado. E eles já, o ano passado, ganharam medalha no Japão, lá em Tóquio, e esse ano ganharam em Cancún. Mas vocês utilizam aquela piscina de dentro da ACD? Porque aquela lá não dá para nada sincronizado. Não, a gente vai para o Centro Olímpico lá. Ah, tá, que fica em frente à ACD. Isso. É só atravessar a rua. E eles agora estão fazendo uma série de reformas, tem uma parceria que é excelente, e aí o treinamento é feito lá. Como que é o trabalho de vocês na questão da inserção social? Então, a gente tenta fazer algumas atividades, né, para os pacientes. Elas são mais feitas, na realidade, com o pessoal que está lá no escolar, no lar escola. Então, lá a gente tem algumas visitas a museus, algumas outras atividades que eles vão conhecer outras coisas, saem de lá. Dentro do programa de reabilitação, isso é menor. A gente tem algumas coisas que acontecem dentro da instituição, algumas visitas, né, algumas atividades ali de cinema que a gente faz na época mesmo de alguma época de atividade como Dia das Mães, Dia das Crianças, aí a gente faz algumas coisas para eles lá. Mas quem sai mais para a comunidade é o pessoal que está lá no escolar. É bom que se diga às pessoas que essa atividade social ela tem uma importância enorme na vida, principalmente daqueles que ficam deficientes. Porque muita gente não sabe, quando a pessoa fica com deficiente, ele entra num estado de depressão muito forte e se recolhe. Até você tirar esse espírito de dentro do casulo, quer dizer, fazer ele voltar a ser o que era, ou de repente até uma nova pessoa, mas com comunicação, com amigos, que se interage, é uma dificuldade enorme, né? Muito grande. E o que a gente percebe, eu estou há um tempo lá dentro da instituição, essa é uma mudança que a gente vê. Antigamente a gente não via pessoas em cadeiras, ou com muletas, ou com andador, em shopping, em cinema, em teatro, mesmo na rua. Era difícil a gente ver. E hoje as pessoas elas estão mais inseridas no dia a dia. Hoje as pessoas procuram cadeira de roda mais estilizada, colorida. Que não fica aquela coisa como, eu tenho uma deficiência. Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa amputada, muitas vezes, principalmente os homens, né, e os mais jovens, eles fazem aqueles encaixes com motivos do time, né, querem mostrar o aparelho, eles falam, não, é um aparelho, não é a minha perna, é um aparelho, né? As cadeiras hoje estão coloridas, as crianças escolhem cor-de-rosa, azul, vermelha, né? Isso faz parte delas, né, com personalidade, né? E mostra a alegria que a gente tem dentro de si, né? É importante deixar isso para as pessoas que estão em casa nos vendo, que não têm deficientes na família ou que não são deficientes, só para vocês terem uma ideia da evolução que aconteceu nos últimos 30, 40 anos. Antigamente, quando uma pessoa era amputada, ela fazia questão de fazer uma prótese muito parecida com a perna, com o pé, para não mostrar que tinha amputação, para imitar a perna, imitar o pé.
né? Hoje não, hoje as pessoas fazem questão de usar aquela prótese de um tubo só, tubular, né? Andam de bermuda para mostrar e andam com orgulho, quer dizer, acabou um pouco aquela questão do esconder a deficiência. Isso. Hoje, ser deficiente é ser normal. Né? A diversidade humana, é o normal, né? A diversidade humana está aí, e nós somos a diversidade humana. Né? Isso é muito importante. E essa saída, eu acho que essa saída do deficiente desse casulo, de ficar dentro de casa, né, as pessoas se escondendo, ela fez com que também a sociedade mudasse, né? E principalmente o pessoal mais jovem hoje, ele tem um respeito maior, né? E as pessoas passaram a perceber que existia essa necessidade. Eu acho que no momento em que ainda estava todo mundo meio escondido, ninguém pensava, por que eu tenho que ter acessibilidade? Por que eu tenho que pensar num cinema com um lugar para uma cadeira de rodas? Né? Hoje não, ou num avião que vai caber uma pessoa. Hoje já não. Hoje, como as pessoas saíram, se mostraram e mostraram as necessidades, todo mundo tem que pensar um pouquinho, né? Tem que sair da minha... Há 23 anos eu bato nessa tecla de que os deficientes precisam ir para a rua, precisam mostrar sua cara, precisam mostrar. E muitas vezes essa questão do deficiente ir para a rua tem um interesse, tem uma participação muito especial da família. Tem famílias que não deixam, tem famílias que protegem, que fazem superproteção. E isso evita com que eles se expandam, que eles abram asas, né, que voem. Isso. No caso da ACD, ela faz a família participar desse processo de evolução, esse processo de inserção na sociedade, no mercado de trabalho, no esporte. Vocês trazem a família para dentro? Eu acho que sem a família seria quase impossível você ter uma pessoa que pudesse realmente se reabilitar sobre todos os pontos de vista, né? Ela é fundamental. Mesmo porque o centro de reabilitação, você vai para lá 2 vezes por semana, fica algumas horas lá dentro e o restante da vida você passa fora. Então a família precisa estar muito próxima do trabalho que é feito para saber quais são os potenciais dessa pessoa, permitir que ela faça. Mesmo, por exemplo, a criança vai comer, vai se sujar, mas ela pode fazer sozinha. Então, de permitir isso para que ela se torne cada vez mais independente. Então, o papel da família é importante para que essa pessoa assuma a sua maior independência. Nós falamos de muitas atividades da ACD, inserção da família e tudo mais. Isso necessita de um corpo de profissionais grandioso, né? Vocês provavelmente devem ter todos os tipos de profissionais lá dentro. Você poderia enumerar ou só falar assim, todos? Não, a gente não. Do ponto de vista de terapia, temos tudo, né? Como eu falei, tem fono, TO, psico, e tem dividido hoje ainda no setor infantil e no setor adulto. Dentro da área médica, que é a porta, a gente tem o pessoal da ortopedia, da fisiatria. Aqui na unidade de São Paulo, Ibirapuera, nós temos a otorrina, a oftalmo, a gastro, cirurgião pediátrico. Dentro da ortopedia, as especialidades diferentes da ortopedia, cirurgião de mão, escoliose. Temos também o pessoal da urologia. Médica, praticamente quase tudo. Quase todos. Tem psiquiatra, neuropediatra. Porque quando o paciente entra e que ele está naquele processo de reabilitação, que pode demorar de 6 meses a 5 anos lá dentro, eu preciso fazer de tudo para que ele tenha toda essa avaliação. Se eu tenho um problema neurológico, eu tenho que resolver naquele período. Então, eu preciso de todo mundo lá. Infelizmente, hoje a gente ainda não conta na rede com todos esses profissionais capacitados no tipo de deficiência, né? Então, às vezes fica a desejar, a gente precisa capacitar melhor. Se a gente fosse enumerar tudo que tem lá, você ficaria o programa de 3 horas aqui só para falar os profissionais, porque tem cozinheiro, tem nutricionista, tem faxineiro, tem guarda, tem segurança, tem recepção. Tem todo mundo. E aí vai por diante. E a gente, assim, a ACD, ela não é só hoje... Tem a tia Edna. O centro de reabilitação. Um abraço para a tia Edna. Né? Então, a gente não tem hoje só o centro de reabilitação. Hoje a gente tem um hospital, né, dentro da unidade Ibirapuera. Esse hospital faz as mais diversos tipos de cirurgia ortopédica. Cirurgia de ombro, cirurgia de coluna. Então, desde de cirurgias de pequena complexidade até cirurgias de grande complexidade. A ACD hoje é o hospital que mais opera coluna, mais opera escoliose dentro do país, provavelmente dentro da América Latina. Então, a expertise do hospital é muito grande. Então, hoje a gente, dentro do hospital, não atende só a parte de deficiência física. A gente atende as outras
doenças ortopédicas também. Me diga uma coisa, o tempo de permanência numa pessoa na ACD, então ela não é assim taxada, olha, você vai ficar aqui 1 ano e acabou. Depende da evolução, depende da deficiência, depende do que ela tem. Depende do prognóstico. Porque a reabilitação minha era 3 meses, prorrogáveis por mais 3. Com 3 eu saí, porque eu já saí fazendo ginástica, já saí dando risada. Então, tem cada caso é caso, a gente tem que avaliar cada um deles, mas tem crianças que ficam conosco 5 anos, em reabilitação contínua. Aí depois recebe alta dessa fase, a gente fica acompanhando, e pode ser que em algum momento ela vá para uma cirurgia e volte de novo para um programa de reabilitação, que vai geralmente mais 1 ano a 2. Vocês têm lá cursos profissionalizantes? A gente tem cursos ligados às especialidades. Então, por exemplo, hoje a gente tem residentes da fisioterapia, da terapia ocupacional, e esse pessoal tem cursos lá dentro também, e a gente abre cursos para pessoas de fora que queiram fazer. Tinha uma época que vocês estavam fazendo também um trabalho de inserção no mercado de trabalho. Isso, esse trabalho... Ainda existe? Ainda existe, ele não é tão assim, forte, porque hoje tem várias empresas que fazem isso, mas a gente ainda faz sim. Faz isso. Faz. Aceitam voluntários? Aceitamos voluntários, os voluntários se inscrevem e fazem um curso. Depois desse curso, eles vão direcionados para os setores que mais têm afinidade. Hoje são 1.300 voluntários dentro da ACD. Só de voluntários, 1.300? Dentro, lógico, das 9 unidades que nós temos. 1.900. Nossa, são 3.200 pessoas atuando dentro da ACD. Você está falando dentro da ACD como um todo no Brasil? Não é só essa da Borges Lagoa? A ACD central aqui, que é a da Borges Lagoa, nós temos 1.300 funcionários. É a unidade maior, né, onde a gente tem a oficina, tem o centro de reabilitação, tem o hospital, então é a unidade maior. Mas, e aqui também é um número maior de voluntários, porque a estrutura precisa, mas nós temos voluntários em todas as unidades e os profissionais restantes também em todas as unidades. Me corrija se eu estiver errado. O corpo de voluntários da ACD passa por treinamento e passa por uma triagem para saber quais os horários e os dias que ele pode ir trabalhar, e ele não pode faltar. Se faltar, é demitido normalmente como qualquer outra pessoa. Ele precisa ter o compromisso de 4 horas semanais. Tem alguns que ficam só no final de semana, não posso ir durante a semana, fico no final de semana. Tem aqueles que só vão para os eventos. Sim, mas é importante, frisar que ele precisa estar presente, porque a gente conta com eles. Tem muita gente que quer ser voluntário, fala assim, eu vou quando der. Não. O lugar onde você está trabalhando precisa de você e precisa de um horário seu fixo, ele conta com você. Então, só pode ser voluntário aquele que tem, eu tenho todo dia da semana, tal dia da semana eu tenho livre e eu vou fazer. Quer dizer, tem que cumprir. Tem que cumprir. Tem que cumprir porque a gente conta, ele não vai pôr necessariamente o atendimento do paciente como voluntário. Tá. Mas ele dá o suporte ao atendimento. Para a gente encerrar, doutora Alice, existe uma pré-seleção para receber pacientes? Vocês têm fila de espera, tem tipos de deficiência que vocês não aceitam? Como é que é para a pessoa chegar lá e ser atendida? Então, a ACD hoje, ela pela parte SUS dela, ela é regulada pela Secretaria Municipal de São Paulo. Então, qualquer pessoa que tem o SUS precisa vir para a ACD através de um encaminhamento da Secretaria Municipal. Esse encaminhamento se faz pela UBS, pelo AMA, pelo AME, pelos hospitais, então eles têm acesso, são 170 novas vagas todo mês. Não é a pessoa chegar lá na ACD, não. Não, tem que ela ser precisa ser encaminhada. Na minha época a gente ia lá fazer inscrição. Agora a gente não, porque nós somos porta regulada, então só pode ser o munícipe de São Paulo e que entre pela Secretaria Municipal. Os pacientes de convênio, os particulares, mandam um relatório, passam pelo mesmo trâmite de triagem, de exame inicial, o trâmite é o mesmo, só a porta que é diferente para cada um. E o que é importante, que geralmente gera muita confusão dentro da instituição, ou com o atendimento que a instituição faz, é que nós somos uma instituição de deficiência física. Essa é a capacitação da ACD. Então, quando existe uma deficiência intelectual, visual ou auditiva, que sejam muito maiores do que a deficiência física, que não me permitam troca com o paciente, esse paciente não é tratado dentro da ACD. Isso gera uma certa confusão. Vocês chegam a encaminhar ou orientar, mas não é tratado o quê? Mas não fica lá conosco como tratamento, porque não é habilitação de nenhum de nós, nem da área médica e nem da área de terapia. Fica aqui o nosso muito obrigado
pelo trabalho da Obrigada ACD. a vocês, viu, Nosso pelo convite. tempo está acabando. Eu queria que você deixasse aí contatos da ACD. Então, eu vou deixar os contatos, principalmente por causa das doações que a gente precisa durante todo o ano, né? O Teleton que a gente tem como programa acontece uma vez, mas nós temos os nossos mantenedores. Teleton uma vez por ano, o gasto é todo dia. Exatamente, né? O que a gente vai precisar. E aí a gente tem os mantenedores, tem outras formas de doação. Então, quem quiser fazer essa doação pode entrar em contato pelo telefone 11 55760890 ou então pelo site, que é o www.teleton.org.br. Ok, obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. E obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.